Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Eu quero fazer uma meditação com vocês nesta manhã, na palavra do Senhor que está no livro de Sofonias, do profeta Sofonias, capítulo 1, e o versículo 14 em diante. Eu quero ler alguns versos para uma rápida meditação, já lendo e já meditando com vocês sobre esta grande palavra, essa palavra maravilhosa de Deus que fala sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. A Bíblia diz: e alerta nós do Gênesis ao Apocalipse sobre o grande dia do Senhor. Vai ser horrível. Mas os fiéis estarão com Cristo eternamente. Antes de meditar, de fazer a leitura, eu quero já deixar um convite para você. Você que ama a obra de Deus, você que respeita a palavra do Senhor, você que tem uma mente voltada para Deus, para aquilo que é correto, que é certo, aquilo que agrada ao Senhor. Você que ama a justiça de Deus e sabe que o Senhor virá um dia para fazer justiça sobre a terra. Você que está me vendo pela primeira vez, quero dizer para você que você é muito bem-vindo no canal A Voz da Bíblia, um canal simples, mas o que eu falo aqui, eu falo com muita propriedade, com muito carinho, com muito amor, porque o meu foco é alcançar vidas para Deus. O meu foco é almas. O meu foco é ajudar pessoas a entender o mistério das profecias bíblicas e levar elas cada dia mais ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha missão na Terra. Quero dizer para vocês que não trabalho por dinheiro, não peço dinheiro. Eu trabalho por amor, trabalho por carinho e por respeito a Deus e a sua palavra. E trabalho sabendo que a minha recompensa virá naquele dia da parte do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem trabalha para o Senhor, de maneira nenhuma fica sem receber o seu galardão. E eu estou fazendo aqui um trabalho para Deus. E eu quero te convidar, o apelo que eu vou fazer para você, o convite que eu vou fazer para você, não é nada mais e nada menos do que você se inscrever no canal A Voz da Bíblia e dar o seu like. E me ajudar na divulgação do trabalho do Senhor. Divulgando esses vídeos. Levando esses vídeos para outras pessoas. Através do seu compartilhamento. Para que as pessoas também ouçam a palavra de Deus. E muita gente dessas que você vai compartilhar vão ouvir a palavra do Senhor e vão abrir o coração e vão aceitar a palavra de Deus, vão aceitar o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como Salvador da sua alma, da sua casa, da sua família. E aí, naquele grande dia do galardão do tribunal de Cristo, você vai estar recebendo também a sua recompensa
o seu galardão, o seu prêmio, junto com o Senhor e a vida eterna, gloriosa que o Senhor te dará naquele dia. Então, eu quero que você me compreenda. Eu não estou aqui exigindo de você. Estou te pedindo uma ajuda. Se você quiser ver esse canal crescer, alcançar outras vidas, outras pessoas, porque quanto mais compartilhamento, quanto mais like o canal tiver, mais o YouTube vai divulgar esse canal. E ele vai alcançar outras pessoas, outras almas, e elas também receberão de Deus a mesma bênção que estamos recebendo do Senhor todos os dias. Amém? Que Deus abençoe seu coração. O versículo 14 em diante diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Na verdade, está muito perto o grande dia do Senhor. Sim, está perto. Ele está muito perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Nós sabemos que está muito próximo o dia do Senhor. O dia do Senhor virá muito breve. Nós sabemos que resta poucos anos, pouco tempo, para se cumprir essa profecia do grande dia do Senhor. Sabemos que o mundo está se organizando para o reino final, o tempo final do reino do anticristo, da besta da terra, que parece cordeiro, mas fala como dragão, que tem 2 chifres. Essa besta, que é o mesmo falso profeta, se levantará e reinará para o reino da besta do mar, que é o reino organizado. Ele reinará para a besta do mar durante 3 anos e meio. Só que o período, o tempo determinado, que é denominado grande tribulação, ele, que é a chamada, digo melhor, a última semana de anos, ele é um período de 7 anos. Mas 3 anos e meio, os 10 reis, que é representado pelos 10 chifres da besta, e é representado também pelos 10 dedos da estátua, que já está terminando de se formar agora. Está terminando de se formar. Os 10 reis, que é os 10 dedos da estátua, está terminando de se formar. Quero dizer para quem não sabe que nós estamos vivendo na era final da igreja na Terra, porque a estátua, os pés da estátua está terminando de se formar. A nossa era, a era nossa da igreja, da humanidade, está terminando. Está dentro dos pés da estátua que está se formando. Os 2 pés da estátua, mistura de barro com ferro. Mistura de barro com ferro. Quer dizer, mistura de homens com a tecnologia. De homem com o ferro. Entendeu? Uma mistura. Deus usa a matéria-prima, o barro e o ferro, para apontar para a humanidade, para os homens e para a tecnologia. Que vai o ferro, vai tudo na tecnologia. Entendeu? Nós estamos na era das máquinas, estamos na era dos tanques de guerra, estamos na era dos caças, dos aviões de guerra,
Estamos na época das grandes plataformas de base aérea no mar. Estamos também na era dos grandes navios no mar. Estamos na era dos aviões, dos computadores, de todo tipo de ciência. Resumindo, estamos na época da IA, estamos na época da tecnologia avançada. A ciência se multiplicou de uma forma tremenda que nós estamos vendo que tudo está se fechando, está se cumprindo para a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo que eu acabei de falar. Só que precisa os 10 reis se levantar, governar por um tempo, por uma hora, mas eu acredito que o anticristo já vai estar por trás, articulando juntamente com os 10 reis, para os 10 reis passar o poder para ele. Então agora ele vai fazer o seu trabalho de 3 anos e meio, que é a grande tribulação, e no final da grande tribulação se cumpre isso aqui. Se cumpre essa palavra que eu acabei de dizer, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da vinda de Jesus para arrebatar o seu povo, os seus eleitos da terra. Mas, pastor João, como assim? Porque eu fui ensinado na minha igreja que eu vou ser arrebatado antes da tribulação. Te ensinaram errado, meu amigo. Te ensinaram errado. Eu sinto muito, mas te ensinaram errado. Mas eu quero te dar uma pista para você entender a palavra do Senhor. Eu quero te dar uma pista. Estuda sobre as 2 casas de Israel na Bíblia. Estuda sobre os tempos determinados de Deus. Estuda sobre as festas de Deus, que representa os tempos determinados. Estuda também sobre a divisão do reino, que Deus falou para Salomão, e se cumpriu a divisão no seu filho Roboão. Se você estudar sobre a divisão do reino, sobre as 2 casas de Israel e sobre as festas de Deus, os tempos determinados, você vai conseguir entender, entendeu? Que Jesus não virá antes do final da grande tribulação. Essa é a verdade da palavra do Senhor. O grande dia do Senhor está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação. Deus vai estar indignado. Deus vai estar irado com a humanidade. Agora, por que Deus vai estar irado? É porque Deus é ruim? Não. Deus é amor. Deus é misericórdia. E o ímpio não pode viver eternamente junto com o justo. Tem que haver uma divisão, uma separação. Porque o justo entregou as suas vidas ao Senhor, adora o Senhor, busca o Senhor, se arrepende dos seus pecados, dos seus malfeitos, e vive uma vida de busca, de entrega, oferecendo sacrifício dos seus lábios a Deus e desejando que esse grande dia aconteça sobre o mundo, para que nós possamos reinar com Ele durante 1000 anos. E depois para toda a eternidade, é claro. Mas aquele dia vem ardendo. Ele será um dia de indignação da parte de Deus com os ímpios. E muitos ímpios também vão ficar indignados, porque o diabo colocou na cabeça das pessoas, na cabeça da maior parte da humanidade,
que eles podem viver do jeito que eles quiserem, da maneira que quiserem, fazendo tudo o que quer, fazendo todo tipo de atrocidade e erro. E quando o cara morre, vai lá, queima uma vela para ele e oferece uma missa de 7º dia e a alma dele vai para o céu. Ah, meu Deus, se fosse assim, não precisava Jesus ter morrido na cruz, não precisava o Evangelho de Cristo, não precisava Jesus mandar os apóstolos ir por todo mundo pregar o meu Evangelho a toda criatura, não precisava Jesus dizer, começa pregando em Jerusalém, vai a Judéia, vai a Samaria e vai até os confins da terra, não precisava. Não precisava disso. O sacrifício do Senhor Jesus seria em vão. Morrer para quê? Morrer na cruz para quê? Derramar o seu sangue para quê? Não precisaria tudo isso se as pessoas morrem. Alguém vai lá e reza uma missa para ele. Queima uma vela. Reza um terço. Entendeu? E o cara vai para o céu. Não precisaria. Então, Deus apenas realizou um teatro enviando o seu filho aqui para morrer. Oferecendo o seu filho em forma de espetáculo para a humanidade. Sem ter nenhum valor. Mas não, Jesus morreu para resgatar o pecador. Jesus morreu para salvar o pecador. E precisa crer nele. Precisa vir a ele. Precisa abrir o coração e aceitá-lo como Deus, como o único Deus verdadeiro, poderoso e salvador da sua alma. Você não pode nem dividir a sua fé com outros deuses. Você não pode dividir a sua fé com imagem de escultura. Você não pode dividir a sua fé com idolatria. Você não pode dividir a sua fé, porque ninguém poderá resolver o seu problema ou salvar a tua alma, a não ser Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida que leva a Deus. Quando eu falo de outro caminho, você não pode pedir mais para ninguém. Você não pode dobrar o seu joelho diante de nada. Nada. Tudo é lixo. É idolatria. Porcaria que não tem valor. Dobre o seu joelho diante do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por você, para te salvar. Você precisa entender essas coisas. Porque se você não entender, você vai continuar no pecado e nesse grande dia você vai passar a sofrer uma grande decepção. Olha bem, eu vou fazer a leitura para vocês entenderem. Aquele dia será dia de indignação, dia de tribulação e de angústia. Olha aqui, dia da grande tribulação. E dia de angústia, angústia de Jacó. Dia de alvoroço e de assolação. Dia de treva e de escuridão. Dia de nuvens e de intensas trevas. Dia de trombeta, Jesus virá com a trombeta de Deus, com voz de arcanjo. Dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos. Cegos. Não conseguem enxergar Cristo, mas enxerga uma imagem de escultura. Feita de ouro, de prata, de pedra, de barro, de pau, de madeira. E dobra o joelho diante dela e fica adorando. Tem uma época do ano aqui que as pessoas carregam uma imagem da Aparecida na rua, fazendo procissão para lá e para cá. Idolatria pura, Deus abomina isso aí. E eu tenho que falar a verdade. Nem que for para danos meu, eu não minto. Eu tenho que falar a verdade. A Bíblia diz, nem que seja para dano seu, não minta. Fala a verdade. E a verdade tem que ser dita. E eu quero te ajudar a você escapar dessa prisão maligna de Satanás, da idolatria, e aceitar Cristo como seu Salvador. Porque Jesus te ama. E eu também te amo. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Tem olhos, mas não enxergam. Enxerga uma imagem, enxerga um ídolo,
mas não enxerga Jesus. Eles pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo. O fogo do zelo do Senhor. Porque Deus é tão santo, tão justo, que Ele vai trazer juízo por zelo. Cuidando do seu povo, livrando o seu povo, livrando aqueles que adoram, que Ele respeita, que Ele serve em novidade de vida e de coração, de alma e de entendimento. Ele vai livrar. Vai tirar os ímpios. Entendeu? Que é o joio, que é a semente daninha, e vai lançar no lago de fogo. E o seu trigo, os seus eleitos, os seus salvos, os seus filhos, os seus servos serão recolhidos no seu celeiro. Pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Fogo consumidor. Eu sempre falo nos meus vídeos que Deus é fogo consumidor. A terra será consumida porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Deus está se apressando por esse grande dia. E eu quero te convidar, para você que está me ouvindo. Quando a Bíblia fala que todos os moradores da terra está falando com as pessoas desobedientes que vivem no mundo em busca do dinheiro, da fama, do poder, longe de Deus, sem esperança e sem salvação. Jesus te convida para fazer parte conosco desse povo que vai ser guardado e protegido por Deus no dia da ira do Senhor. Escapa-te pela tua vida. Venha conosco fazer parte desse povo, fiel e obediente, zeloso de boas obras, que no final da tribulação, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, se nós estivermos vivos até lá, seremos transformados e seremos arrebatados juntos, todos juntos. Dentro da época de Adão até esse último dia, que é o dia do Senhor, onde ele descerá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, entendeu? A participação dos anjos, e ele destruirá. E ele arrebatará, ressuscitará os mortos, transformará os corpos dos vivos, arrebatará o seu povo, juntos, todos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos, juntos, fazendo parte do mesmo povo. Seremos arrebatados. Então ele derramará essa taça. Aí ele desce junto com a igreja já, arrebata a igreja, tira para o céu, derrama a sétima taça, que é desse dia que eu estou falando aqui. O dia que não vai ser nem dia nem noite. Vai ser um dia de crepúsculo, vai ser um dia nem escuro e nem claro. É igual quando você está dirigindo, que você chega o sol está entrando, sabe? Que está começando a anoitecer, mas ainda não é noite. É o horário mais ruim que tem para dirigir e mais perigoso. O certo é a pessoa parar e deixar passar para depois ele ir. Ele não é dia nem noite. Ele está meio turvo. Vai ficar assim. Não vai haver luz do sol, não vai haver nada que clareia. E o Senhor derramará a sua ira sobre a terra, sobre os filhos da desobediência, e salvará o seu povo, que já vai estar com ele nesse dia. Porque o arrebatamento, na hora do arrebatamento, na hora da ressurreição dos mortos, ninguém vai ver nada, os ímpios não vão ver, eles só vão ficar sabendo, vai virar aquele tumulto no mundo.
mas eles não vão ver, porque vai acontecer o arrebatamento, e vão ver muita gente que já ressuscitou, mas eles não vão. Vai ser uma confusão, irmão, porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia fala lá no livro de 2 Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro. Ele vai ressuscitar, muita gente vai ver, muitos da sua família vão ver eles, que eles vão aparecer para ela. E muita gente vai olhar e vai falar, mas aquele cara ali tinha morrido, por que ele tá aqui? Até agora está tudo bem, aconteceu a ressurreição. Aí a notícia vai começar, os túmulos se abriram, vai virar um tumulto no mundo inteiro. De repente, depois desse grande sinal primeiro, que as pessoas vão ver as pessoas que ressuscitou, porque tem gente que pensa que o rapto vai ser ressuscitou. Não. A igreja ressuscitará primeiro, ponto. Tem um ponto. Depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados, junto com eles que ressuscitou primeiro. Entendeu? Seremos arrebatados, subiremos. Ira de Deus. A última taça da ira de Deus. Para se cumprir essa palavra que eu falei. Logo em seguida, Jesus desce com a igreja. Porque ele vai estar descendo com a igreja na ira de Deus. A igreja glorificada. Muita gente vai olhar, multidões, milhões e bilhões de pessoas junto com Cristo descendo. Porque foram arrebatados horas antes, subiram. E Jesus agora já desce com ele derramando a ira de Deus. Para se cumprir o capítulo 19 do Apocalipse, do cavalo branco. Ele vem todo poderoso, juntamente com o seu povo eleito. E então, depois que ele destruir tudo aqui, julgamento das nações, que vão restar, que as duas testemunhas pregaram, e eles viveram na grande tribulação, não aceitaram o sinal da besta, nem adoraram ela com a sua imagem. Esses aí vão entrar no milênio, vão ser julgados. Aqueles que for digno de entrar no milênio entrarão, que não vão para o lago de fogo, a separação dos bodes das ovelhas. E agora, o Senhor Jesus, trono do galardão, tribunal de Cristo, bodas prisão de Satanás, e agora bodas do Cordeiro, milênio, 1000 anos de reino de Cristo na terra, juntamente com a igreja, com seus eleitos, que não estão incluídos junto com esse povo que vão ser destruídos na ira de Deus. Vocês me entenderam, meus irmãos? Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like e me ajude, em nome do Senhor, com sua participação no canal Voz da Bíblia. Fique com Deus.